Gente aberta, ninguém quer me ouvir. Vamos fazer o nosso estudo. Evangelho segundo o Espiritismo, o maior mandamento, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, item 4. Mas os fariseus, sabendo que Jesus havia fechado a boca aos saduceus, reuniram, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o mandamento maior da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. É a gente da caridade e da humildade, né? Que é o único caminho para a salvação, nos retirando do egoísmo e do orgulho, não é verdade? Difícil, porque ainda somos imperfeitos, ainda temos nossas vontades próprias, nossos personalismos, e aí a coisa fica difícil. Mas é para buscar, não é não? É para isso que estamos aqui, para lutar contra um homem velho que ainda existe dentro de nós pelos hábitos deturpados de outras existências, e para vencer a nós mesmos. Graças a Deus. Alguém quer fazer? Ninguém. Minamil, vamos começar a fazer pressa, hein? Começou e parou. Vai ficar lá na gravação. Então vamos, Senhor. Querido amigo, querido irmão, mestre da Boa Nova, esse mês que os homens tratam do vosso nascimento, vamos assim dizer, esse mês que é o mês que todos os cristãos voltam seus sentimentos para vós, talvez não tanto como deveríamos, pelo consumismo e o fanatismo ligado a essa parte noelística, se assim possamos dizer. Mas é um mês que sabemos que vós vem mais próximo da terra, fica mais próximo de nós, e é um mês com que nos sentimos como que mais sensibilizados, mais predispostos a amar o próximo como a nós mesmos. Nesse mês, nesses dias de estudo, de alegria, te imploramos que continue favorecendo a todos aqui presentes e os que não puderam estar, aos encarnados e desencarnados, na força da contínua tarefa de servir, de estudar, de progredir. Que seja assim, com essa forma de pensar e sentir, que possamos agradecer a oportunidade do estudo. E em teu nome, os espíritos amigos da falange de Caibar Schutel, desses espíritos amigos do trabalho do bem, mas acima de tudo em nome de Deus, pedimos amparo para o início do estudo da tarde e noite de hoje. Graças a Deus.
Graças a Deus, né? Nós estamos, amigos, terminando o estudo da Revista Espírita de 1858. Em março faz 2 anos que nós começamos esse estudo. Na verdade, nós teremos em si o estudo para esse mês, né? A gente interrompe um pouquinho, janeiro, e devemos estar terminando em fevereiro os temas que estão faltando. E com isso, março começamos 1859. E não poderíamos deixar de, apesar de estarmos trabalhando esses estudos em módulos, né? Algumas coisas não ficaram assim pela essa primeira experiência em módulos, como gostaríamos. Só depois que estudamos é que sentimos as necessidades de uma programação. Então, nós já reprogramamos a Revista Espírita para qualquer casa espírita que queira fazer esse trabalho, e em breve ela estará a programação toda em módulos no nosso portal para quem quiser levar para a sua casa de estudo, né? Hoje nos coube falar sobre esse artigo de fatalidade e os pressentimentos, um artigo com instruções dadas por São Luís, de março de 1858, publicada na Revista Espírita de março de 1858. Nós usamos a tradução da Edicel, que foi a primeira tradução, não usamos a da FEB, porque terão algumas diferenças nas palavras, mais ou menos assim. E, nesse estudo, São Luís dá algumas instruções em cima de uma carta de um dos correspondentes com Kardec. Ele traz assim, em setembro último, quer dizer, 1857, um barco ligeiro fazendo a travessia de Dunkerque a Ostende foi surpreendido. Eu achei esse caso interessantíssimo. Eu até usei na palestra lá no Leão Denis sobre fatalidade. Foi surpreendido por um temporal durante a noite. O barco virou e pereceram quase 8 homens que compunham a tripulação. Os outros 4, em cujo número eu me achava, esse é um correspondente, aquele que manda a correspondência para Kardec, conseguiram manter-se sobre a quilha. Ficamos a noite inteira nessa horrível posição, diz ele, sem outra perspectiva senão a morte. Ele traz isso para nós, que se afigurava inevitável, ele dizia, e da qual já sentíamos todas as angústias. Ao romper do dia, o vento nos empurrou para a costa e pudemos ganhar a terra a nado. Olha que interessante. O mais interessante vem agora. Alguém sabe? Não? Ninguém leu isso antes? Nem ouviu o que eu falei nessa palestra, que eu acho que tem uns 15 dias? Então vamos ver, olha que interessante. Por que nesse perigo igual para todos, apenas 4 sucumbiram? Note que, a meu respeito, isso que foi... A meu respeito, é a 6ª ou 7ª vez que escapo
a um perigo iminente e mais ou menos nas mesmas condições. Gente, eu já tinha desistido, hein? Vocês concordam? Eu já tinha deixado de andar de barco há muito tempo. Não é não? Sexta ou sétima vez, condições semelhantes, é um aviso. Alguma coisa a gente tem que parar para pensar. Aí ele diz aqui, ó, que sou realmente levado a pensar que a mão invisível me protege. Mas até quando, gente? Ou será que é isso mesmo? É proteção? É um alerta? É o quê? Né? Que fiz eu para isso? Não sei muito. Sou uma criatura sem importância, sem utilidade. Olha a baixa estima neste mundo. E não me gabo de valer mais que os outros, longe disto. Entre as vítimas do acidente havia um digno eclesiástico. A gente também tem a mania de achar que só os modelos de virtude evangélica, né? Também tinha uma irmã de São Vicente de Paulo que ia cumprir uma santa missão e que aí com eles não devia acontecer nada. Mas isso também pode ser um pouquinho de orgulho, né? Quer dizer, ou é baixa estima, ou é fuga da responsabilidade, que não quer nem pensar. Às vezes a gente, quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? Quando alguém nos convida para fazer a prece, fazer alguma coisa, quem sou eu? Mas aí a gente não quer se expor, hein? Cuidado, hein? Ou então achar que Deus realmente bota pessoas no mundo para nada. Que ele diz que não tem utilidade. E a gente sabe que todos temos um fim útil. E que todos temos uma tarefa a fazer. Todos temos uma missão, uma tarefa. Pode não ser uma missão, mas uma missão. De acordo com as nossas potencialidades e necessidades, não é não? E aí ele diz, parece que afeta um grande papel no meu destino. Será que tem destino previamente marcado? A fatalidade mesmo? Os espíritos não se achariam ali para alguma coisa? Seria possível conseguir deles uma explicação a respeito, perguntando, por exemplo, se são eles que provocam ou contornam os perigos que nos ameaçam? E aí, conforme o desejo do correspondente, foram dirigidas essas perguntas a São Luís, que se comunica de boa vontade, sempre que há uma instrução útil a ministrar, né? E aí, pergunta-se, quando um perigo iminente ameaça alguém, diz o perigo, e quando ele escapa é outro espírito que o desvia? E aí São Luís responde, quando um espírito se encarna, escolhe uma prova. A gente tem lá no Livro dos Espíritos, na 258, sobre isso. Escolhendo-a, cria-se uma espécie de destino que não pode conjurar, desde que se submeteu. Planejou, escolheu, cria-se uma espécie de destino. E aí diz mais. Falo das provas físicas. Conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, o espírito é sempre livre para repelir a prova. Vendo-o fraquejar, um bom espírito pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de modo a dominar sua vontade. E tem mais, mostrando-lhe exagerando o perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado
fica menos livre de que qualquer entrave. Lá no Livro dos Espíritos, quando a gente estuda sobre a lei divino-natural, quando o homem se encontra, de certa forma, mergulhado numa atmosfera do vício ou do perigo, há um arrastamento, sim, para o perigo, mas que no meio dessa confusão, temos ali, né, espíritos que tiveram a força de resistir. Então, isso numa condição geral, né? Mas há uma outra questão que a gente tem que lembrar. Quando os espíritos falam para nós, na lei de adoração, se não me engano, sobre essa questão de orar pelo outro, isso é bom que a gente lembre, mas não é bem isso que eu quero, não. Tem lá um momento que se pergunta que se pode mudar a natureza das provas. 663. Desviar-lhe o curso. Né? A gente vê aqui o seguinte, porque aqui ele fala das provas físicas, né? Mas não pode influenciar, mas pode exagerar para alertar, pode fazer alguma coisa. Então, é como lá, vossas provas estão nas mãos de Deus e há algumas que devem ser suportadas até o fim. Mas então Deus leva sempre em consideração a resignação. Então, essa questão do Livro dos Espíritos, 663, nos prova. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então, a gente tem que fazer por onde? E rezar nunca é inútil, é uma das coisas. Deus não pode mudar a ordem da natureza, pois o que representa um grande mal do vosso ponto de vista, mesquinho, está lá no Livro dos Espíritos, da vossa vida efêmera, é frequentemente um grande bem na ordem geral do universo. Então, algum aviso, alguma questão, alguma situação está sendo alertada a todos nós quando nós estamos passando frequentemente por situações semelhantes. Oi, Márcia. É um alerta. E a gente tem que saber aproveitar essas oportunidades. Aí tem um outro momento que a gente não pode ter a nossa necessidade que fez a escolha. Fatalidade é a minha necessidade que fez a escolha. Não é à toa. A fatalidade existe apenas pela escolha que o espírito fez ao reencarnar. Experimentar esta ou aquela prova. E quando escolhe, ele constrói para si uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se acha colocado. Então, é isso que a gente tem que ter claro. E isso é São Luís que nos fala. Né? Está lá também na Revista Espírita de 1858. Depois perguntam a ele, quando o homem está na iminência de ser vítima de um acidente, o livre-arbítrio nada vale. Pergunto, pois, se é um mau espírito quem provoca tal acidente, se de algum modo é a sua causa. E no caso em que escape ao perigo, se um bom espírito vem em seu auxílio. E aí eles trazem para nós, né, uma série de colocações. Eles, São Luís. Mas é bom que a gente lembre uma coisa. Que tem hora que a gente diz assim, meu Deus, parece que tudo me acontece. Né? Parece que estou perseguido por isso. Nossa, coitada, acontece sempre com fulano isso. A gente tem essa mania de dizer isso. Ou quando não é com a gente, que fala, meu fulano mesmo nasceu, né, virado. Sempre acontece, já o 5º casamento. Né? Mas a gente não vê que a gente está tendo ali um alerta de alguma questão. Né? Às vezes é consequência de uma falta. Geralmente é consequência. Né? Mas vamos lembrar
antes disso, eu até brinquei isso com o pessoal, né? Quando eu fiz até a palestra sobre esse assunto, que a gente vive sonhando, né? Mudando as questões, né? E aí eu até brinquei com aquela música, A Cigana Leu Meu Destino. A gente quer saber do destino, né? E aí tem, né, sonhei, bola de cristal, búzios, cartomantes, sempre perguntei o que vai ser o meu destino, né? Se vai chegando, né, a mensagem zodiacal, o realejo, a gente usa tudo quando quer saber do futuro. Né? A gente quer saber tudo. E será que o futuro pode nos ser dito assim para evitar que aconteçam certas coisas? Né? Porque se pudesse, ele, né? A gente vai lá, ai não, que eu não vou mais fazer isso não, porque olha, leram que no meu destino está isso, já está tudo marcadinho. Será que está tudo tão marcadinho assim? Né? Ou há esse destino pré-concebido pela lei da escolha das provas? E o livre-arbítrio transforma isso em uma fatalidade mesmo com aquela pessoa que acontece sempre a mesma coisa. Ou a providência divina para evitar males piores. Ou é a boa estrela, é a sorte. O que é isso? Às vezes a gente diz assim, estava na hora, não tem jeito. Ou às vezes a gente diz assim, era a vez dele ou dela. Às vezes a gente diz, a pessoa errada no lugar errado dá nisso. Ou então a gente fala assim, é melhor nas mãos de Deus. Porque tudo que já está escrito por ele, aí a gente bota nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus também é como se houvesse uma fatalidade. A gente bota nas mãos de Deus. Bota, deixa nas mãos de Deus. Que deixar nas mãos de Deus em que sentido, né? E aí ele diz aqui, os bons ou maus espíritos não podem sugerir senão pensamentos bons ou maus, conforme sua natureza. O acidente está marcado no destino do homem. Quando tua vida é posta em perigo, é sinal que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e de te tornares melhor. Quer dizer, aviso. Não é o que tem que ser, não. Tem que ser, não tem jeito. E o livre-arbítrio? Interferências, como é que a gente fala? Tem até um nome que agora eu apaguei. Intervenções, interferências, não. Que alguém, um espírito superior, pode fazer para nossa ajuda. Esqueci o nome apropriado. Alguém me ajuda? Interferências, não. Meu Deus, que os espíritos, por exemplo, lá em Libertação, que a mãe lá está pedindo por ele. Como é que a gente fala? Quando alguém pede pelo outro e tem essa possibilidade de ajuda. Poxa, ninguém me ajudou, hein? Bom, vamos passar adiante, depois eu vou lembrar. Intercessão! Obrigado! Goan Bombeiro. Goan Bombeiro não entendeu, é Luiz. Interceder, obrigado. Tem as intercessões. Não tem? De acordo com as nossas necessidades e méritos muitas vezes, de quem... não, querido. De quem... É para acordar vocês de quem pode nos ajudar. Diz que a prece de madrinha e de mãe, praga de madrinha também, não dizem isso. São as intercessões para o bem e para o mal. Quando escapas ao perigo, ainda sob a influência do perigo que correste, pensas mais, ou conforme a ação mais ou menos forte dos bons espíritos que em te tornares melhor. Muitas vezes, né, a gente passa por um problema, um companheiro passa, esse caso também dos companheiros no pré-coma.
E eles vêm de outra forma. Não vem? Pois é. Então, tem até um artigo de um estudioso, fatalidade versus liberdade, se não me engano. Deixa eu ver aqui, eu tenho anotado. Pode procurar aí na internet. Fatalidade versus liberdade. É do professor Bené França. Professor de história, é um pesquisador. E ele traz exatamente isso. E não coloca, é um estudioso mesmo. Ele coloca que essa expressão usada principalmente após uma tragédia, cujos motivos nem sempre são compreendidos, a noção de fatalidade é uma incógnita para o pensamento. De um lado, a filosofia diz que esta não implica a noção de causalidade. Olha só. Por outro lado, principalmente para aqueles que creem em forças inexoráveis do destino, a fatalidade faz parte da existência humana. Na verdade, ele é uma condicionante. E aí ele diz, né, há várias, entre elas a religiosa, a egípcia, outras orientais, a grega, de Sófocles, que escreveu um livro Édipo Rei, e que diz, né, que a humanidade é controlada pelas forças do destino. E que nessa visão não há espaço para o livre-arbítrio, como propunha Santo Agostinho. Então, ele coloca claramente a importância da gente ver essa correlação com o livre-arbítrio, né, das pessoas. Também lá no livro de Simonetti, Constituição Divina, ele diz que se os acontecimentos existentes estão programados, não há liberdade de escolha. Pior, não há nem mesmo responsabilidade nas ações humanas. O suicídio indolente, explorador, do semelhante, muitas outras pessoas comprometidas com o mal, estariam apenas dançando ao som de uma orquestra denominada destino, regida pela fatalidade. E aí ficava isso por isso mesmo. Então, quando a gente estuda esses temas, é importante que a gente pesquise para não cair no mesmismo. No mesmismo que nos leva a crer que há uma coisa programada. Mas também não podemos dizer que não há uma coisa, que não há, se sendo programado, é como se houvesse já um destino, mas há o livre-arbítrio. O homem não é conduzido, o homem pode, como prova, como expiação, escolher uma existência que terá certas tentações. O homem se cede à influência da matéria porque sucumbe, apesar de ter como invocar assistência. A gente vê lá Kardec em Obras Póstumas. Disseram que se ele não cumprisse a missão, tinha outro para substituir, que ele podia falhar. Então não há um destino previamente marcado. Senão, o Espírito de Verdade não diria isso para ele. Ainda mais um missionário. Concordam? Hein, Mica? Serena, Regina, Brás, que chegaram aí. Não é verdade? Então, quando ele diz aqui, sobrevindo um mau espírito, e digo mal, subtendendo o mal que nele ainda está, pensas que igualmente escaparás a outros perigos e novas ações desenfreadas. Gostou de eu lembrar de Kardec? É porque eu dei essa palestra sobre fatalidade, lá do Livro dos Espíritos, né? Sábado também falei um pouco sobre o conhecimento do futuro, e aí a gente lembra dessas... Pois é, a gente vai lembrando nisso. Se a gente parar para pensar, e depois, sabe, o pessoal, casualidade, se é casual, Deus não deixaria as coisas casuais, você não acha? Então seria tudo meio perdido, sem objetivo, sem um porquê. A gente que deixa as coisas assim por acaso. O acaso não existe. Né? O acaso... E ainda tem mais. E isso aqui tem um pouco a ver, Bombeiro,
Quando na pergunta 3, feita a São Luís, se a fatalidade que parece presidir os destinos materiais de nossa vida ainda seria, então, um efeito de nosso livre-arbítrio, porque as coisas físicas, ele fala das coisas, né, físicas, tem as morais. Então, ele diz lá que tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude for e melhor suportares, tanto mais te elevas. Os que passam a vida na abundância e na felicidade humana são espíritos fracos, que ficam estacionários. Assim, o número dos infortunados ultrapassa de muito a dos felizes deste mundo, de vez em geral, os espíritos mais frutos. Eles veem muito bem a futilidade de vossas grandezas e de vossos prazeres. Aliás, a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada, mesmo quando não seja por meio da dor. Nós estudamos ontem aqui às 4 horas, do livro Céu e Inferno, o caso de Claire, e ela passou uma vida assim, de futilidade. E olha o sofrimento no plano espiritual quando ela ela se encara a si mesma. Né? Se a gente lembrar Paulo, quando ele fala lá que não vos enganei, pois aquilo que o homem semear também ceifará, da semeadura livre, da colheita obrigatória. E quando a gente pega lá no capítulo 5 do Evangelho, os itens, lá os trechos do capítulo 5, que falam das causas anteriores das aflições, não é verdade? A gente entende um pouco melhor essas questões. Tem também aquelas coisas, né, que estão mais ou menos programadas, mas que há uma, como diz na Umbanda, uma lei, né, mas que há assim uma mudança também, esqueci o termo, até de direito, que fala sobre isso, que diminui a prova, né? Diminui a prova. E ele diz assim, Hilário Silva na vida escreve, tinha um caso de um operário que era para perder o dedo, não, era para perder o braço, perder o dedo, não conhece esse caso? A gente não sabe quanto nós estamos sendo, assim, aliviados nas nossas provas e até no que escolhemos, diante até dos nossos próprios esforços de mudança interior. Lá no Livro dos Espíritos, da 851 a 858, por aí, deixa eu ver se até 868, fala sobre isso. Fala exatamente sobre isso. E ele diz aqui, compreendemos perfeitamente essa doutrina, mas isso tem uma ação direta sobre a causa material do acidente. Suponhamos que no momento em que um homem passa por uma ponte, esta se desmorona. Quem levou o homem a passar por esta ponte? Quando um homem passa por uma ponte que deve cair, não é o espírito que o impele, é o instinto do seu destino que o leva para ela. Achei isso tão interessante, que me lembrou também, acho que é na lei, não é da lei de liberdade, quando fala da escada, passar a escada, tem um lance desse no Livro dos Espíritos. Coitado. Então sai, querido. Você está cheio de ódio aqui, você se retira, vai lá buscar sua religião, tá? A gente não pede para você estar aqui. Você tem seu livre-arbítrio, busque outra sala que tem a ver com você, meu querido. Mas se quiseres ficar quietinho, tentando raciocinar como um ser humano, sem insanidade, né? Aí você vai aprender muito, vai ter condições de receber nosso fluido de amor e carinho, de amizade e respeito, que é o que a gente espera que você tenha aqui com os espíritos de Bezerra de Menezes, de Caivar Schutel e outros que dirigem esse trabalho do bem. Está vendo como a gente procura, né? Para os desígnios maiores, né, Brás? Como é que tem casos que a gente pro mal, né? O mal que busca o mal.
Mas lá no livre-arbítrio, lá na lei de liberdade, eu estou tentando achar aqui, mas se alguém souber, tem um momento que se pergunta exatamente sobre isso e diz lá que uma cara que passa embaixo de uma escada, eu acho que é uma lei de... Eu não estou achando. Ah, depois a gente... Mas tem exatamente algo parecido com o que está aqui, né? E dizem claramente que a escada não é que passa... Ai, meu Deus, passa, é melhor perto de quem come e longe de quem trabalha, não é isso? Por que a gente perto de quem come e longe de quem trabalha? Muito perto de quem come, você pode comer demais e passar mal também. Perto de quem... alguma coisa. É isso aí, a escada podia estar podre, né? E a gente é atraído para ali. Então ele falou isso. Quem faz a ponte desmoronar? As circunstâncias naturais. A matéria tem em si as causas da destruição. No caso vertente, se o espírito tiver necessidade de recorrer a um elemento estranho à sua natureza para mover as forças materiais, recorrerá antes à intuição espiritual. Assim, devendo desmoronar aquela ponte, né? Tendo a água Assim, devendo desmoronar-se aquela ponte, tendo a água desajustada às pedras que a compõem, a ferrugem, roído as correntes que a sustentam, o espírito, digamos, insinuará antes aonde. Não irá romper uma outra no momento em que ele passa. Aliás, tendes uma prova material do que digo. Seja qual for o acidente, ocorre sempre naturalmente, isto é, as causas se ligam umas às outras e o produzem insensivelmente. Se eu moro numa encosta de perigo, com grandes chuvas, eu estou esperando acontecer alguma coisa, não é verdade? Depois eu vou dizer, a fatalidade nisso e naquilo, né? Mana, mas a gente não adivinha. E o Red Oaks tá bom, a gente não mandou ele embora. O companheiro entrou, escreveu umas coisas estranhas na área de texto, a gente teve que conduzir e conversar com ele, né? Se ele saiu, ele saiu. Agora, a gente tem que realmente aguardar. Não precisava, porque ele estava quieto lá. Mas, então, é bom que ele aprende a se expressar ao entrar na casa dos outros, né? Livro, o nome Iniciação à Viagem Astral? Não, ainda não, Brás. Ainda não li, não. Então, quando ele diz aqui, né? E quando lá no Livro dos Espíritos fala o objetivo da providência, fazendo-nos correr perigos que não devo ter consequência, quando tua vida é posta em perigo, trata-se de um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e se tornares melhor. Como a gente viu aqui. Então, essas do Livro dos Espíritos, né? Brás, vou até anotar, do Livro dos Espíritos, tem a ver com essas colocações aqui, com as colocações que nós temos tido aqui, não é verdade? Então, é muito interessante a gente entender, como diz aqui, tomemos um outro caso em que a destruição da matéria não seja a causa do acidente. Um homem mal intencionado dá-me um tiro. A bala apenas passa de raspão. Teria se desviado por um bondoso espírito? Não. Eles dizem que São Luís diz para nós. Então, podem os espíritos advertir-nos diretamente de um perigo? Eis um fato que parece confirmá-lo. Uma senhora saiu de casa e seguia pela avenida. Uma voz íntima lhe dizia que voltasse para casa. Ela vacilava. A mesma voz fez-se ouvir várias vezes. Então ela voltou. Mas refazendo se exclamou, mas que tem que fazer em casa? Vou sair mesmo. Sem dúvida, isto é feito. Então retoma o caminho. Dado alguns passos, uma viga que tiraram de uma casa bate-lhe na cabeça e ela cai desacordada. Que voz era aquela? Não era um pressentimento do que ia acontecer? Era o instinto. Aliás, nenhum pressentimento tem características. São sempre vagos. Então, os pressentimentos são vagos.
né? Bem vagos. Então, o que que acontece, né? A gente confunde um pouco a questão de instinto com a questão da inteligência, né? A gente vê o seguinte, há essa pergunta também a São Luís, que entendeis por voz de instinto. Entendo que antes de encarnar, o espírito tem conhecimento de todas as fases de sua existência. Fases, hein? Gênero de provas. Quando estas têm um caráter saliente, ele conserva uma espécie de impressão em seu fórum íntimo, e tal impressão, despertando, ao aproximar-se do instante, torna-se pressentemente. Miguel pergunta, então a sorte funciona? Não é questão de sorte, ô Miguel, é questão de estar preparado um gênero de provas, o livre-arbítrio, com as possibilidades que você tem de intercessões dos bons espíritos, da sua atenção aos bons espíritos, ao seu caminhar de vida, você não passar pelaquela situação. Porque as provas são escolhas de gêneros de prova. Eu tenho que aprender a ser humilde. Eu tenho que aprender a qualquer... Não precisa ser daquele jeito. Pode ser de outro. Então, não é uma questão de sorte, entendeu? É uma questão... Sim, a questão de alguém que um tiro no peito e uma caneta desvia a bala no coração. É o que a gente viu aqui. Olha o que ele diz. Podem os espíritos advertindo diretamente de um perigo? Aí ele diz, a matéria tem em si as causas da destruição, mas há uma intuição espiritual que tem algumas atitudes. E aí ele coloca, né, essa questão como uma questão importante para as nossas vidas. Então, nós temos que ter esse conceito de não fatalidade, não acaso, mas das possibilidades. Não era para acontecer naquele momento, mas algo tinha que acontecer para chamar a atenção. Braz diz, um amigo meu, por intuição, deixou de estar naquela viagem que o cantor Leonardo bateu o carro. Não teve nada que fizesse ele e o irmão dele quase morreu. Não teve nada que fizesse ele ir. O irmão dele... Então, são situações que não estão programadas para aquele grupo, como esses 8 aqui. 4 estavam para desencarnar daquela forma. Esse já é a 6ª ou 7ª vez que tem situações semelhantes. E não acontece com ele. Mas para quê? Para chamar atenção para alguma coisa. É que a gente não se dá conta de que a fatalidade dos acontecimentos materiais são situações que nos alertam, muitas vezes, para nos atentar contra as questões morais. No Livro dos Espíritos se trata exatamente da fatalidade que se chama, né, a nível da questão do moral. Porque, na verdade, só um instante da morte seja tal. Mas, mesmo assim, nós não vamos nos subtrair, mas podemos escapar, assim, gastando o nosso corpo com um suicídio indireto. Né? E aí, por que a providência divina deixa a gente correr, então, esses perigos? Quando tua vida é posta em perigo, trata-se de um aviso. Eles deixam claro aqui para nós. Nem todos conseguem alcançar a intuição, é verdade. Porque às vezes a gente não quer. Hoje mesmo uma companheira disse assim, eu não acredito em nada dessas coisas aí que a Vera acredita. Mas eu queria tirar uma dúvida. 2 vieram falar comigo. Porque ela estava com uma prima muito mal, né? Nós estávamos numa reunião na escola, ela começou a chorar subitamente. E aí, depois a gente foi lá, conversou com ela e tal, ligou para o hospital, estava tudo na mesma. Ela estava até bem, foi lá visitá-la, tudo bem e tal. Já tinha 97 anos. Lúcida e tal. De repente, né, de noite às 9 horas, o filho dela pequeno
Ele virou para ela e disse assim, ih, mamãe, fulana, que eu esqueci o nome, morreu, está de olho fechado. Aí ela, o quê? Aí ele não repetiu mais. Aí ela ficou perguntando a ele e ele não lembrava do que ele tinha dito. Então, antes das 10 horas, ligaram do hospital que ela tinha falecido por volta das 9 horas. E ela, a mãe, mais a cunhada, sei lá, que estavam na sala no dia seguinte, antes de haver o enterro do corpo, e elas escutaram assim, que era o jeito como essa pessoa se dirigia quando via um grupo da família reunido. Aí elas vinham a voz fulana, a outra vinha a voz. Ela, então não é minha imaginação. Aí a mãe dela, não, é a voz de fulana. E aí elas, mas fulana já morreu, não está enterrado. Aí ela veio me perguntar, eu digo, mas você acabou de dizer que não acredita em nada disso? Aí ela disse, mas podem vir. Aí eu conversei mais ou menos, depois ela disse, mas eu não acredito em nada disso. Quer dizer, São Tomé, né? E tudo ali, a intuição, vindo a mensagem através do filho, ouvindo a voz da despedida e tal, e nem assim a gente acredita, quanto mais com uma intuição, que é algo mais vago, diante da nossa visão da vida, da matéria e dos nossos próprios vícios, né? De não estar ligado a perceber a si mesmo. A gente prefere dizer que, ai meu Deus, que falta de sorte, que fatalidade, que destino meu, do que pensar, caramba, o que eu estou fazendo de errado? O que eu posso aprender com essas situações? Anjo de Deus, que por divina bondade é meu protetor, o que queres insinuar para mim? O que eu tenho que aprender realmente? Lá em Memórias de um Suicida, no capítulo Prelúdios da Reencarnação, capítulo 5, nós encontramos algumas questões sobre isso, né? Rosália fala com Belarmino, aí ela diz assim, fala dos dramas da vida humana, eles estão conversando, né? Casos que são necessários emendas, a diminuição das provas, retardando para o futuro remoto a solução de alguns problemas, questão de um acréscimo de misericórdia, porque eles estão falando sobre essa questão. Lá num determinado momento, Rosália, com manifesto fervor, diz, desprender-se-á de vossas afeições, minha senhora, minha irmã, que os dramas da vida humana... Belarmino que fala para Rosália. As desgraças, as tragédias que diariamente sacodem o globo, fazendo a humanidade como joguete de forças cegas e superiores, são dirigidas por uma fatalidade reprimível? Sim, Miguel, um espírito desencarnado pode fazer um barulho, como tossir, várias pessoas ouvirem, desde que tenha nas redondezas um médium de efeitos físicos doando fluido sem o saber. Nós estudamos isso aqui da Revista Espírita, vários espíritos batedores, espíritos com ruídos. Se você for lá no nosso portal, você vai lá na página primeira que abre, lá no final, Galeria Multimídia, você vai ver que tem vários estudos sobre espíritos batedores e tal, e você vai poder ouvir pelo YouTube. E se tiver mais alguma dúvida, é só escrever para o nosso serviço de perguntas e respostas, lá no próprio portal, tá? E aí ele fala isso, né? E aí, sorrindo com singeleza, a serva de Maria, Rosália, retruca, explica, não, meu amigo. O senso indica que não poderá a humanidade ser regida pela cegueira de uma fatalidade abominável. Deverias antes ter compreendido que aquilo que chamais fatalidade não é senão o efeito de uma causa que o próprio homem criou no enredo das ações praticadas na Terra quando nela viveu. E aí ela dá uma aula sobre isso. Ela diz que é um encadeamento harmonioso de causas e efeitos, o que a gente chama de fatalidade. Ela dá, assim, fala muito legal sobre isso.
é lá em Memórias de um Suicida, que a gente estuda aqui às terças-feiras, né? No horário de 9h30 às 10h30, não é isso, gente? Ou é 10h30? Já nem sei. De 10 às 11h30. Já nem sei porque eu não estou podendo participar desse estudo. Então, deem uma olhadinha também de um suicídio. Mas também, para quem quiser, assim, ficar com as coisas mais claras na cabeça sobre esse assunto, sobre a questão de fatalidade, destino, livre-arbítrio, vai lá em Depois da Morte. Braz, é muito difícil aceitar sem pensar num agente causador, principalmente é mais fácil botar no outro, né? Haver um agente causador do que a nós mesmos sermos a causa, né? Isso é interessante. Lá no livro Depois da Morte, de Leon Denis, tem lá um capítulo 50, Resignação na Adversidade, e lá também Leon Denis traz para nós, né, sobre as doenças, sobre a dor, nos seus múltiplos aspectos, né? Que na nossa cegueira a gente maldiz essas existências obscuras, monótonas com esses problemas, mas que nós temos que pensar também, né, nessas provas que muitas vezes nos parecem cruéis, né, mas que lutar contra essa adversidade é um dever. Não devemos nos abandonar, não encarar como fatalidade, como aflições cruéis que não tenham mudanças nem amparo. E ele diz mesmo a importância da gente rever essa visão, né, de percebido para todos nós. Então, é legal ler um pouco sobre isso, né, Depois da Morte, que a gente também amplie um pouco a nossa visão sobre isso. Também eu deixaria com vocês de Paulo, né? Não é Paulo, é Jesus mesmo. Que a gente lê, deixa eu ver se em Obras Póstumas, não, na Gênesis. Capítulo 17 da Gênesis, quando ele fala de sinais precursores, né, de saber o futuro, e Jesus mostra ali várias falas que ele prenunciou o futuro para nós. Uma fatalidade, mas como uma possibilidade. Os tempos são chegados, está aí a transição planetária. Então, temos que olhar com essa visão, não de algo ruim, fatal, pesado, castigo, não, mas como algo que nos liberta das possibilidades de refletir, que nos leva às possibilidades de refletir sobre nós mesmos, né? Isso é fundamental, caros amigos, que a gente pense, né, sobre nós mesmos. O Braz colocou lá em cima que na fazenda que ele nasceu, o senhor passou nas fazendas se despedindo, dizendo que a 13h teria de estar em tal lugar, que ia morrer, e cumpriu mesmo. Nós temos lá, no livro dos Espíritos, sobre esse negócio da hora da morte, sobre essas previsões. Também é importante, a gente falou pouco, né, sobre essas intuições, que são os pressentimentos, né, que já que a gente planeja ou mesmo percebe as provas escolhidas através dessa visão. Lá no Livro dos Espíritos, quando fala no capítulo 4 do Princípio Vital, ele faz uma diferença entre inteligência e instinto, que eu vou só ler para a gente poder terminar aqui. Ele fala, o inteligência não, precisamente, pois é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não raciocinada. É através dele que todos os seres provêm as suas necessidades. Instinto de conservação, né? Um instinto de defesa, né? E se pode demarcar um limite entre um e outro? Não. Eles se confundem.
podem distinguir muito bem os atos que advêm do instinto daquele que deriva da inteligência. A gente pode distinguir bem, né? E aí o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto pode também conduzir ao bem. Não é só o instinto animalesco, não, né? Aí diz lá, ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Ele está lá na 75 do Livro dos Espíritos. Né? O instinto está no comentário da 76. É uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita pelo fato que suas manifestações são quase sempre espontâneas, enquanto que os da inteligência são resultado de uma combinação de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, à vontade e à liberdade. Então, é muito legal pensar, né, no pressentir, que é uma coisa que está, né, deliberadamente, instintivamente dentro de nós, e também a ação sobre nós. A gente vê que os médiuns de pressentimento, até quando fala lá no livro dos médiuns sobre médium instintivo e pressentimento, coloca isso também, a influência feita por outros espíritos, né, naquele ser, e a diferença entre um e outro, que um é consequência do, né, que a gente possa ter tido assim, um olhar rápido sobre esse assunto, mas interessante, que vocês possam pensar sobre isso, que a gente possa conhecer a nós mesmos, dar assim aqueles minutos necessários de meditação sobre nossas ações, sobre o nosso dia, para que descubramos cada vez mais a nos ouvirmos. Que nós falamos com nós mesmos. Nem sempre a atuação de um espírito bom ou ruim, do nosso anjo de guarda. Nós temos isso na consciência, a lei de Deus, e uma das leis de Deus é essa lei que nos permite escolha das provas, né? Combinado? Não, querido. Não, Ninamil, tudo bem. Lúcia, Sonata, Marcos Duana, Maria Adam, bem-vindos, que eu só pude falar com vocês agora ao final, tá? Segunda-feira que vem tem mais, o tema está lá no nosso portal, né? E qualquer dúvida, no portal vocês podem mandar lá as perguntas. Certo? Vamos fazer a nossa prece. O Leondini daqui a pouco está entrando para a palestra sobre o livro dos médiuns. Hoje acho que é Jesus, tudo. Não me lembro. Querido amigo Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos para agradecer essa troca de amizade, de fluidos, de energia, de ideias e as nossas reflexões. Mas, acima de tudo, agradecer o envolvimento positivo espiritual que nos vale, àqueles companheiros que não puderam ficar, àqueles companheiros que chegaram de uma forma um pouco complicada, confusa, e que foram por nós orientados, atendidos com carinho. Enfim, a todos aqui que estão no pensamento ligado a nós, e aqueles, Senhor, que de uma forma ou de outra ainda não percebem a importância dos vossos ensinamentos em suas vidas. Que essas bênçãos de Deus caem sobre todos. Muito obrigada. Graças a Deus.